Olá, nós vamos ver alguns conceitos rápidos de turbulência que pode ajudar vocês a resolver problemas. Nós vamos falar um pouco sobre escoamento laminar turbulento. Vocês já viram isso em cinemática dos fluidos, mas vamos rever rapidamente. Daí nós vamos ver como é que nós podemos caracterizar a turbulência e finalmente nós vamos aplicar isso às equações de conservação. Quer dizer, nessa aula especificamente para fenômenos de transporte, nós não vamos abordar alguns assuntos que ou são de pós-graduação ou estão mais vinculados à disciplina de hidráulica. Então, se você tiver a fumaça saindo de algum cigarro, chaminé, você vai ter um escoamento como esse que vocês conseguem ver nessa figura do lado esquerdo. E se você colocar um medidor de velocidade logo na saída, você vai obter um sinal como esse aqui. Essa é a velocidade aqui em função do tempo. Você vai ter talvez pequenos distúrbios na velocidade, mas o valor da velocidade vai ser mais ou menos constante, bem estável. Então, esse escoamento nós conhecemos como laminar. E nós já vimos que o escoamento ele é conhecido como laminar, porque se você der um zoom nessa parte aqui, é como se uma lâmina estivesse escoando sob a outra de escoamento. Você só tem trocas microscópicas, não existem trocas macroscópicas. Então, digamos, a olho nu ali parece como se uma camada de fluido, como se uma lâmina de fluido estivesse escoando sobre a outra lâmina. Esse é o escoamento laminar. Agora, se você colocar o medidor de velocidade aqui numa região mais distante, que por si só já parece um pouco mais caótica, então você vai ter um registro de velocidade como esse que nós podemos ver nessa figura, onde a velocidade ela oscila, parece de forma irregular. Então, esse fenômeno nós conhecemos como turbulência, onde a velocidade ela varia de forma irregular. Ora, a turbulência, como a velocidade ou qualquer propriedade varia de forma irregular, isso não é algo que particularmente nós apreciamos na engenharia. Nós não gostamos dessa irregularidade. E, além do mais, ela nos atrapalha a trabalhar com as equações de conservação ou outras equações que possam existir. Então, aquilo que nós vamos fazer para trabalhar com alguma grandeza que nós, de fato, tenha, digamos, algum sentido maior para nós, trabalhar com grandezas médias. Então, nós podemos pegar esse sinal em azul aqui e calcular a média dele. Ficamos com o barra, que seria o valor médio. As grandezas médias, às vezes, nós vamos representar também com a letra maiúscula, conforme vocês podem ver aqui embaixo. Então, ou barra ou U maiúsculo. Ora, como nós calculamos um valor médio, então nós perdemos informação. Quer dizer, essa irregularidade ela foi descartada. Então, aquilo que nós temos agora, para um valor qualquer aqui da velocidade, que seria esse ponto aqui azul, por exemplo, nós temos que esse ponto azul é o barra mais uma flutuação em torno do barra, que é o nosso U'. O nosso U', então, é a diferença entre o valor medido e o barra. Então, o sinal da velocidade aqui, o U sendo um ponto qualquer ali azul, é igual a U maiúsculo ou U barra, esse é o valor mais médio, mais uma flutuação, uma oscilação em torno do valor médio. Isso é válido para qualquer propriedade. Por todas as propriedades, elas têm, digamos, um vínculo com o escoamento. Então, se nós estivermos falando de concentração, de temperatura ou qualquer outra propriedade, nós vamos ter a mesma coisa como sendo verdadeira. Então, se fosse concentração, então a concentração num ponto qualquer, num instante de tempo qualquer, é igual à concentração média
C maiúsculo, mais uma flutuação em torno da média, que seria o C'. Se nós estamos falando de valor médio, então nós temos que saber como nós calculamos o valor médio. Lá do cálculo, lá vocês viram como calcular o valor médio de uma função contínua. Então, nesse caso, barra é igual a 1 sobre tempo, onde tempo é o tempo que você vai realizar a observação da velocidade para a obtenção do seu valor médio. A integral de 0 a esse tempo de u dt. Agora, se você realizar medições de velocidade de forma discreta, quer dizer, você tiver pontos, só em certos instantes de tempo você tem medição de velocidade, então aqui o que você vai fazer é somar todos os valores de velocidade que você mediu e dividir pelo valor de observações. Note que esse tesão, esse tempo que você vai observar para cálculo da média, ele é muito importante. Se você... essa linha pontilhada representa o valor da média que, de fato, ao longo de todo esse período de observação. Mas digamos que o tesão fosse só esse período pequeno aqui, onde está o mouse. Então, o que você ia obter? Você ia obter um valor maior, um valor que não é real. Porque você pegou um período muito pequeno de observação. Então, esse valor de t de observação, ele tem que ser um valor tal que, de fato, represente o escoamento ao longo do período que seja significativo para a resolução do seu problema. Reynolds foi alguém que realizou alguns experimentos e contribuiu bastante para a diferenciação do escoamento laminar e turbulento. Ele pegou lá e adicionou um corante a um escoamento no conduto e para velocidades baixas, esse corante estava como um filete bem definido. Conforme as velocidades elas vão aumentando, o escoamento começa a se tornar irregular, inicialmente ainda observando, digamos, um comportamento bem definido, tal qual um movimento senoidal, mas depois de algum valor de velocidade, o corante preencheu todo o tubo, se tornando totalmente irregular. Então, aqui está a representação do escoamento de Reynolds. Ele introduziu aqui o corante no funil para causar a menor perturbação possível no escoamento, e para velocidades, então, baixas, tem um filete bem definido, e conforme a velocidade vai aumentando, o corante preencheu todo o espaço e se tornou totalmente irregular. Então, digamos, para a parte inicial do escoamento, nós temos o escoamento laminar, e para a parte final do escoamento do vídeo que vocês viram, nós temos o escoamento turbulento. E ele, então, definiu um número adimensional para dizer quando o escoamento deixa de ser laminar e para dizer quando o escoamento começa a ser turbulento. O número de Reynolds, ele possui como variáveis uma velocidade característica do escoamento, um comprimento característico do escoamento e a viscosidade cinemática. E aqui, então, nós temos uma combinação dessas três grandezas. No caso do escoamento em conduto, V, então, é a velocidade média do escoamento, ou seja, a nossa velocidade característica. L é o comprimento característico, no caso do escoamento em tubos, é o diâmetro, D. E nós temos, então, a viscosidade cinemática do fluido. O número de Reynolds crítico seria o número acima do qual o escoamento laminar primário deixa de existir. Então, seria um valor onde para de existir o escoamento laminar e começa uma transição, onde para de existir somente aquele filete bem definido e começa a ter uma oscilação do corante. Isso seria o número de Reynolds crítico.
A escala característica que aparece ali na equação do Reynolds, ela está entre 1 metro e 100 km para a maioria dos sistemas de água. Por isso que a maioria deles é escoamento turbulento. É onde você vai ter aquela irregularidade. Mas, por exemplo, para as situações de água subterrânea ou escoamento no meio poroso, ali, muitas vezes, a escala de comprimento é menor que 1 milímetro. E é por isso que, geralmente, ali nós temos o escoamento laminar. O escoamento turbulento, ele surge devido a diferenças de velocidade. Então, se nós temos esse perfil de velocidade que nós estamos enxergando aqui, onde a velocidade varia do valor de 0 junto à superfície, no fundo, a um valor mais ou menos constante longe, a turbulência ela vai surgir devido a essas diferenças de velocidade aqui embaixo. Então, se isso aqui representa um escoamento típico em canal, por exemplo, ou em rio, a turbulência ela vai ser toda gerada aqui embaixo, devido a essas diferenças de velocidade, e vai ser propagada para a superfície. Como nós estamos trabalhando com grandezas médias, então o Reynolds ele também definiu algumas regras para dizer como nós vamos somar, subtrair, ou como nós vamos interagir com essas grandezas médias que nós estamos calculando, porque muitas vezes nós vamos fazer a soma, então, de dois sinais turbulentos, ou vamos realizar a subtração, a divisão, e aí como que nós procedemos com relação a isso? Então, o Reynolds ele definiu algumas regras aqui. Digamos que nós inicialmente somemos esse sinal irregular aqui de A com esse sinal irregular de B. Então, nós ficamos com esse sinal irregular aqui, no terceiro quadro, aqui no último quadro, A mais B. E aí nós calculamos a média desse sinal irregular que nós estamos vendo aí. Então, nós vamos obter o valor aqui dessa linha verde, que seria aí o valor aproximado de 2. Agora, isso seria a mesma coisa de você primeiro calcular aqui a média de A, que dá mais ou menos meio, e calcular a média de B, que dá mais ou menos 1,5, e somar as duas médias, que é meio mais 1,5. Isso dá igual a 2. Então, essa é, por exemplo, a primeira regra aqui, que nós podemos mostrar, digamos, de uma forma mais formal, através do cálculo, mas que nós estamos mostrando aqui através do uso intuitivo dos gráficos. Então, tanto faz você primeiro somar os dois sinais, A mais B, e depois calcular a média, onde esse traço, essa barra em cima aqui, indica o cálculo da média, ou você primeiro calcular a média de A e a média de B, e depois somar essas duas médias. Ora, e se você calcular a média só de A? Digamos aqui do lado direito, no quadro vermelho, você tem a média de A. A média de A deu meio. Digamos que você diga, eu quero calcular a média da média. Então, eu quero calcular a média de valores iguais a meio. Vai dar meio também. Porque se tudo que você vai fazer é somar meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, e dividir depois pelo número de observações. Então, a média da média é igual a simplesmente a média de A. E aqui, então, nós estamos desenvolvendo outras regras, mostrando outras regras que Reynolds desenvolveu. Por exemplo, se você multiplicar a média de A vezes o sinal irregular de B e depois fazer a média disso, isso é a mesma coisa de você multiplicar os dois sinais irregulares de A e B e calcular a média disso. Se você tiver uma constante multiplicando o sinal irregular de B e depois calcular a média disso, isso é a mesma coisa de simplesmente pegar o valor constante e multiplicar pela média de B.
Se você tiver a multiplicação de dois sinais irregulares, A e B, e calcular a média disso, e depois a média dessa média, isso é a mesma coisa de só uma vez calcular a média. A média de uma flutuação, ela sempre é igual a zero. Olha aqui. Aqui nós temos um sinal de A irregular. E aí nós calculamos a média desse sinal irregular, que deu mais ou menos aí em torno de meio. E aí subtraímos, então, cada pontinho preto aqui dessa linha vermelha, que é meio. E temos, então, esse gráfico aqui, que seria o A', a flutuação. Se nós calcularmos a média disso, isso sempre vai dar zero. Sempre vai dar zero. Então, a média de uma flutuação sempre vai dar zero. Se eu pegar a média de A e multiplicar pela flutuação de A e depois calcular a média, isso é a mesma coisa de pegar e primeiro realizar a multiplicação de A com a flutuação de A e calcular a média, e isso sempre é igual a zero. Você pegar e calcular a derivada de A em relação a uma grandeza qualquer, como por exemplo S, e depois calcular a média, isso é igual a você primeiro calcular a média de A e então derivar a média de A em relação a S. Isso está feito aqui, ó. Aqui nós temos o sinal preto. Digamos que nós calculemos a derivada de A, que é esse sinal preto aqui, em relação a S. Obtemos esse sinal preto aqui do segundo quadro. Que seria o nosso dAdt, tá? Nesse caso. Nesse caso, S seria o nosso tempo aqui. Então, dAdt. E aí nós vamos lá e calculamos a média de dA dt. Nós vamos ter um valor de zero ali. Agora, imagine que nós pegamos primeiro aqui e calculemos a média de A, que dá mais ou menos aí 1,5. E é um valor constante ele. E depois derivamos em relação ao tempo. A derivada de uma constante em relação ao tempo é igual a zero também. Então, aqui nós temos uma outra regra importante que Rei nos propôs. Nós vamos aplicar agora essas regras às equações de conservação, mas eu só vou mostrar isso, a equação mais simples, que seria a equação de conservação de massa para escoamento incompressível, que vocês viram lá na aula de conservação de massa na formulação diferencial. Então, aqui nós temos a equação aqui. Derivada de U em relação a X, mais derivada de V em relação a Y, mais derivada de W em relação a Z, isso igual a zero. Note que esses valores de U, V e W são os valores irregulares se o escoamento for turbulento. Então, eles estão o tempo todo oscilando no tempo. E isso não é interessante para nós não gostamos disso. Então, nós vamos usar a decomposição que Rei nos propôs, onde U vai ser igual a U barra, quer dizer, um valor médio, mais uma flutuação em torno da média. Da mesma forma V e da mesma forma W. É isso que nós substituímos, então, onde nós temos U, V e W. Aqui nós vamos ter, então, U' mais U barra, onde nós temos U, V' mais V barra, onde nós temos V, e V barra mais VW, onde nós temos W. Ótimo. Então, como nós temos um somatório dentro da derivada, nós lá do cálculo nós simplesmente podemos, digamos, distribuir esse somatório. Então, nós ficamos com a derivada do primeiro termo aqui, U', que é a flutuação de U em relação a X, mais a derivada de U barra em relação a X. E isso para todos os termos. Note que nós não gostamos dessa irregularidade tanto da flutuação, e nós então queremos calcular um valor médio de toda essa equação. Nós da engenharia não estamos interessados naquela irregularidade lá. Queremos trabalhar com grandezas médias, para nós podermos realizar os nossos projetos. Então nós adicionamos uma barra aqui em cima ao longo de toda a equação. E agora nós vamos, então, usar as regras de Reynolds para desenvolver essa equação. Então, nós vimos que A mais B, média disso, é igual à média de cada um dos termos e o somatório disso. Então, como uma vez que nós temos a barra aqui sobre todos os termos, nós podemos jogar para pequenas barrinhas, para cada termo aqui. Usamos aqui essa primeira propriedade de Reynolds.
Ora, nós vimos também que calcular a derivada de A em relação a S e depois a média, isso é a mesma coisa de primeiro calcular a média de A e derivar isso em relação a S. Então, é exatamente essa situação que nós temos aqui. Olha para o primeiro termo aqui. Nós temos a derivada de U' em relação a X e a média disso. Então, nós podemos fazer um pouco diferente e jogar o valor médio para o próprio termo que está sendo derivado. Nós ficamos com a derivada de U' médio, e aqui nós ficamos com a derivada de U média, porque aquela média de cima lá desceu para dentro do termo que está sendo derivado. Ótimo. Ora, nós sabemos que calcular duas vezes a média não faz absolutamente diferença nenhuma, é a mesma coisa que calcular somente uma vez a média. Então nós temos termos aqui onde tem duas barras. Essas podem ser sumidas, então, e só precisamos ter uma barra aqui em cima desses termos. Ótimo. Agora, então, o que nós observamos aqui é que nós temos a média de uma flutuação. Nós vemos que a média de uma flutuação ela é sempre igual a zero. Então, o somatório desse primeiro termo, onde nós temos a flutuação aqui, mais esse terceiro termo, onde nós temos a flutuação de V, mais o quinto termo, onde nós temos uma flutuação de W, esse somatório tem que ser igual a zero, e cada um desses termos é igual a zero, porque nós temos a derivada de zero em relação a x, mais a derivada de zero em relação a y, mais a derivada de zero em relação a z. Então, aquilo que resta também tem que ser igual a zero, né? Então, a derivada de u bar em relação a x, mais a derivada de v bar em relação a y, mais a derivada de w bar em relação a z, isso tem que ser igual a zero também. Então, nós ficamos aí, digamos, com duas equações aí, sabendo que no verde todos os termos também são iguais a zero. Não necessariamente no azul. No azul, simplesmente o somatório tem que ser igual a zero, mas no verde nós sabemos que cada um dos termos é igual a zero, porque a média de uma flutuação é zero. Agora, nós podemos ter uma terceira conclusão daqui. Vamos voltar um pouco para trás. Vamos voltar para trás aqui. Nós vimos aqui, que nós acabamos de ver ali, que a derivada de u bar em relação a x, mais derivada de v bar em relação a y, mais a derivada de w bar em relação a z é igual a zero. Então, a derivada de u' em relação a x, mais a derivada de v' em relação a y, mais a derivada de w' em relação a z também tem que ser igual a zero. Nós ficamos aí com três equações. Três equações onde nós sabemos que em verde, cada um dos termos ali é zero. Não necessariamente é verdade para o vermelho e azul, ainda que o somatório seja igual a zero. Então, é a forma de nós usarmos as regras de Reynolds nas equações de conservação. Então, a velocidade média satisfaz a mesma equação da continuidade que a velocidade instantânea. Para nossa sorte, a equação da continuidade não mudou. Onde nós tínhamos valores instantâneos aqui, que era U só, aqui só V e aqui só W, agora nós temos U barra, V barra e W barra. Muito bom, isso é excelente. O problema é, se nós formos para outras equações, vão aparecer termos a mais. Isso nós vamos entrar em detalhe na próxima aula.